Olá, se você é corretor de seguros e trabalha com seguros de RC, principalmente RC geral ou RC do empresarial, RC operações, RC obras, RC empregador, RC produto, preste atenção nesse vídeo. Nessa semana, ou foi na semana passada, já tô até confusa, eu postei lá no meu Instagram um post que eu achei que era dúvida de poucas pessoas, mas eu descobri que é dúvida de muita gente. Foi esse aqui, deixa eu compartilhar com você. Opa. Ó, esse post aqui, RC Operações ou RCG, qual que é a diferença entre esses dois, entre aspas, seguros? Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá que eu posto várias dicas relacionadas a RC profissional, JNO, RC geral, cyber, enfim, ó, veja que tem um monte de conteúdo, tem exemplos de sinistro, dúvidas, enfim, me segue lá. Então, eu postei isso aqui. Aí eu perguntei, né? Aliás, eu comentei o que era o seguro, falei sobre as cláusulas e tal, e vi que muita gente agradeceu, né? Falou, poxa, eu não sabia disso, que bacana você compartilhar, então resolvi gravar um vídeo, até para ficar mais fácil, porque às vezes a pessoa lê, não entendeu muito bem, e falando, né? É bem melhor para entender o conceito, né? O seguro de responsabilidade civil geral, você pode contratar uma cobertura de RC dentro de um seguro empresarial, né, que fica lá uma cobertura acessória, mas o ideal é você contratar um seguro de RC. E alguns riscos você precisa contratar uma pólice específica de RC, né? Não tem nem como ter só aquela proteçãozinha ali no empresarial. Empresarial é para aquela lojinha pequena, né? Para aquele risco bem pequeno mesmo, né? Quando você vai contratar um seguro de RC geral, aí que surge a dúvida, né? Tá, bateu o contrato RC geral ou RC operações? Eu contrato RC geral ou prestação de serviço em locais de terceiros? Ou guarda de veículos? Gente, RC geral é o seguro de responsabilidade civil geral. É o nome do seguro. RC operações é uma cláusula, um tipo de cláusula dentro do seguro de RC geral. RC prestação de serviço em locais de terceiros é uma outra cláusula do RC geral. RC empregador é uma outra cláusula do seguro de RC geral. RC obras é uma outra cláusula do seguro de RC geral. RC produtos também. Guarda de veículos também. Aí, dependendo das características do risco, é como se fosse o RC geral como se fosse uma cesta, e essas cláusulas são os ovos que você vai colocando dentro da cesta para proteger o seu cliente. Então, ele é uma indústria, então ele vai precisar de um RC Operações, você vai pôr uma cestinha, um ovinho na cestinha, ele vai precisar do RC Empregador, outra cláusula, ele vai precisar provavelmente do RC Produtos, outra cláusula, ele vai precisar do Recall, outra cláusula. Tem estacionamento lá, de repente, o guarda de veículos, né? Se tiver manobrista ainda, enfim, aí vai depender das condições do risco. A cobertura, a cláusula de danos morais, a cláusula de lucros cessantes, e aí você vai colocando as cláusulas inundação e alagamento, dependendo do risco. Você vai colocando as cláusulas de acordo com o risco. Eles vão fazer uma obra, né, uma obra acima de 5% do valor ali em risco, então vai ser outra cláusula de RC Obras. Então, não é assim, ai, Tabata, eu não sei, nesse caso eu escuto muito, é um RC geral ou um RC Obras? Não, o RC Obras é uma cláusula dentro do RC geral. Tanto que quando você contrata, é só uma obra mesmo, ainda não tem uma atividade no local, né, não tem uma operação, você vai contratar o obra, você vai contratar o empregador, você vai contratar o dano moral, você vai contratar o lucro cessante. Então, todo seguro de RC geral, na verdade, é um pacote que você precisa ir colocando as coberturas de acordo com a necessidade do cliente. Por isso que é muito importante o corretor entender sobre o seguro de RC geral, porque, por exemplo, o dano moral não é automático, a cobertura de lucro cessante não é automático na maioria das seguradoras, RC empregador também não é automático na maioria das seguradoras. Então, você precisa, no caso do obras, o RC cruzado às vezes não é automático, os danos ao proprietário da obra às vezes não é automático, fundação às vezes não é automático. Então, você precisa entender quais são as possibilidades de cobertura para ir contratando do jeito certo e entender as diferenças entre as seguradoras. Por isso que lá no Venda Seguro tem um módulo só de RC geral, justamente para você entender. Porque é muito comum o corretor contratar, quando ele contrata o RC prestação de serviço em locais de terceiros, ele não contrata o operações.
Vamos pensar no risco de uma loja de imóveis planejados. Ele instala os móveis lá na casa do cliente. Então, é prestação de serviços locais de terceiros, certo? Certo. Aí o corretor vai e contrata essa cláusula. E não contrata o RC Operações, tá? Mas e a loja dele? Ele não tem a loja que ele recebe os clientes e que tem um risco que qualquer estabelecimento comercial tem de ter um incêndio, de causar danos a terceiros, de cair um pedaço da marquise e etc. Então, ele precisa ter também o RC Operações. O fato de ter prestação de serviço local de terceiro não anula a possibilidade de ter operações. Essa é uma falha muito comum na contratação de seguro de RC geral. E aí entra também empregador, dano moral no processante. Então, você precisa ter todas essas coberturas. Não subestime o seguro de RC. As pessoas acham que é muito simples, que não é só contratar qualquer coisa e na hora do sinistro, se vê numa situação difícil, porque não sabia que precisava contratar determinada cobertura que não estava automaticamente coberto. Tem seguradoras que às vezes até mais completo, o texto já inclui operações e prestação de serviço na mesma cláusula, aí não precisa contratar duas, mas tem muitas que são bem engessadinhas, a maioria delas, inclusive, então requer esse conhecimento do corretor para não contratar errado. Porque quando contrata errado e não dá sinistro, ninguém percebe nada, mas a lei de Murphy impera, né? Bem naquele caso que você contratar errado, vai dar problema, vai ter sinistro, vai ser negado e aí vai ser aquele caos. Então, evite isso, entenda sobre o seguro de RC geral, saiba as diferenças e tendo conhecimento disso, você, além de contratar as coberturas certas, você vai contratar os limites adequados e vai conseguir vender uma pólice que o cliente vai entender a importância, ou seja, quando ele se apertar, ele não vai querer cancelar, não, isso eu não vou renovar não, porque as coisas não estão muito boas aqui, não, porque ele entendeu o risco que ele tem, e mais, com um limite adequado, você vai ganhar uma remuneração mais adequada também, porque ele vai pagar um prêmio maior. Então, todo mundo ganha vantagem com a sua especialização. O cliente vai estar mais bem protegido e você vai receber maior comissão, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui eu só dou dicas de seguro de responsabilidade, RC geral, RC profissional, D&O, enfim, tudo para você ficar especialista no assunto. E se você quiser aprofundar, né, realmente ser um consultor de riscos de RC, estou te esperando lá no Venda Seguro. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você fazer parte.